Deus fala nos mínimos detalhes. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. Vamos orar? Senhor Jesus, que o teu nome venha a ser glorificado através desse vídeo e que a tua palavra venha prosperar naquilo que tem sido enviada. No teu nome eu agradeço. Abençoa o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero trazer para ti uma palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 1, que diz assim: todo que ama a disciplina também ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. E aí, meditando sobre essa palavra, eu quero te falar que Deus fala nos mínimos detalhes. E todo aquele que é sábio escuta a voz de Deus. Como escuta a voz de Deus? Deus fala através de várias pessoas, através de várias formas, e cabe a nós entendermos, avaliarmos. Muitas vezes a gente está tão armado, muitas vezes tu tá tão armado, eu tô tão armada, que a gente não para ouvir, a gente não para prestar atenção no que alguém está dizendo ao nosso lado. E a Bíblia diz que todo aquele que ama a repreensão, ele é sábio, porque ele escuta para aprender e ele se faz mais sábio ainda. Mas o tolo detesta ser corrigido. O tolo acha que sempre ele sabe de tudo, que ele tem razão de tudo, que ninguém sabe mais do que ele. Ele sempre questiona, não é o problema de questionar tudo. Eu sempre fui muito questionadora. E eu sempre digo que quem questiona vai encontrar. Quem questiona vai encontrar aquilo que procura, aquilo que busca. Não se contenta com qualquer resposta. Mas eu digo que existem pessoas que elas não querem pensar, elas só querem criticar. Elas não querem ouvir para ser transformadas, porque existe uma autoproteção em si mesma. Então a pessoa começa a criticar, começa a apontar, tudo o que fala, ela já está na defensiva. Ela nunca abre o coração para fazer uma reflexão. Ela nunca abre o seu coração para fazer uma interpretação do que está sendo dito, não da forma dela, mas da forma que realmente, na ótica que realmente está sendo oferecido para ela. Então a gente vai ver muitas pessoas que vão passar por maus lençóis, né? Como se usa essa expressão aí, né? Por situações muito difíceis, porque simplesmente não ouviram. E aqui em casa eu sempre digo para as minhas filhas, né? Para os meus filhos, são 5, é grande o povo aqui, né? Tem que botar o pelotão em forma quando vai sair, né? Não, 2 já não precisa mais, que já são grandes, já tomaram já os seus caminhos. Mas os pequenininhos ainda, os batutinhos, ainda tem que botar em forma. E eu sempre digo para eles aqui que a gente já trilhou caminhos que eles ainda vão trilhar. E a gente conhece caminhos que são espinhosos, caminhos que tem buraco. É como no trânsito, por exemplo, quando em alguns lugares tem um engarrafamento, né, que se chama aqui, não sei como é que se chama aí pro teu lado, mas quando o trânsito tá trancado, né, tem algum problema na pista, tem alguma coisa que não dá para utilizar, né, aquele lugar, aquele acesso, e as pessoas começam a avisar umas para as outras. Mas alguém insiste em ir por aquele lugar, diz, eu vou por aqui e tal, é mentira, não acredita na palavra do outro, e aí ela fica lá, né, trancada e vai passar por... É como isso, por exemplo, eu digo para as minhas filhas, eu conheço 2 caminhos, um caminho que tem um buraco ali, e eu tô avisando para elas que vai ter um buraco ali, elas vão cair naquele buraco se elas forem por esse caminho, e elas não aceitam, ou eles não aceitam. Então eles vão ter que cair no buraco para entender que a mãe estava certa, né? E se eu conheço o caminho que não tem o espinho, eu estou oferecendo esse caminho como um conselho de quem ama, como amiga, é porque a gente não quer ver quem a gente ama cair no buraco, né? E muitas pessoas não dão o quê? Credibilidade. Credibilidade pode ser para ti essa palavra, pode ser alguém que não está te escutando, alguém que não te ouve, alguém que tu dá um conselho, que tu diz assim, faz assado, alguém que tu até evangeliza, que tu leva uma palavra e a pessoa não acredita. Há pessoas que tudo que tu fala, conhece gente que tudo que tu fala, ela discorda,
não concorda com nada, 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 né? É muito difícil falar com pessoas assim, conversar com pessoas assim, que são donas de si mesmo, da sua própria razão, na verdade, né? Acredita que ele é o centro de toda a razão e ele tem razão em tudo. Isso se chama orgulho, né? Pessoas orgulhosas. Mas o que acontece? Algumas pessoas, o Senhor vai te dar estratégia para falar aquilo que tu precisa falar e até para que a pessoa venha refletir. Porque talvez tu já tenha tentado de todas as formas e não tenha conseguido falar com alguém. Talvez tu bate a cabeça aí, fala com Deus, Senhor, não dá mais, eu falo pro bem da pessoa, a pessoa não me escuta. Há pessoas que o Senhor nem vai te permitir falar nada, vai largar, né? Deixa que Deus vai trabalhar. Mas há outras que é necessário. Há outras pessoas que tu tem que falar, que não tem como ter uma convivência sem tu falar o que precisa para a pessoa, né? E o Senhor vai te dar estratégia, sabedoria, para que tu venha falar com alguém e que esse alguém possa refletir nas tuas palavras. De forma bíblica, né? De forma que o Senhor, Ele dirige. Ele te dê a estratégia, a ferramenta. Não pode ser na força do nosso braço, nem no nosso próprio entendimento, mas tem que ser na vontade do Senhor, né? Muitas vezes a gente vai ter que ficar calado em algumas situações. E, enfim, existem pessoas que não vão te ouvir, né? E também, às vezes, a gente também, né? Às vezes tu mesmo, Deus tem usado alguém para falar contigo, Deus tem usado alguém para te instruir em sabedoria e às vezes tu tem também rejeitado. Às vezes tu também diz, não, eu que sei, não, eu já resolvi decidir por aqui, né? Também alguém que não aceita conselho, às vezes, não aceita uma direção de ninguém, não enxerga Deus nas pessoas, né? Deus fala comigo e não precisa usar ninguém, né? E a gente aprende. O meu crescimento com Deus foi aprender que Deus usa qualquer pessoa, quem Ele quiser. Se Ele usou uma mula para falar com Balaão, com o profeta, quanto mais uma pessoa, quanto mais eu já tive experiências com Deus, de Deus usar pessoas alcoolizadas, a pessoa estava bêbada e veio falar comigo, trazer uma mensagem do Senhor. E aí, claro, eu entendi, interpretei, ele disse, ninguém toca nos filhos do Senhor. Quando ele falou isso, eu vi Deus falando, né? Ele não veio dizer, né, independente da forma, né? Mas a gente sabe quando Deus está falando. A gente sabe quando é Deus, né? E também são coisas pequenas. Às vezes são coisas pequenas e se cria uma dificuldade tão grande. Se cria uma discussão por, vamos te dar um exemplo aqui, para que lado que nós vamos? Onde é que nós vamos hoje? Né? E um quer tomar a frente, o outro quer tomar a frente e tal. E aí a gente já vai entrar num outro campo, né? Não da repreensão, mas também, né? Porque as discussões se criam por vários motivos, né? Vários. Eu tô falando aqui de casal, né? Mas tem outras situações de filhos, eu gosto muito de conversar aqui, eu gosto muito do diálogo, né? Da gente exercitar a questão da sabedoria, da inteligência, né? Da gente entender o porquê das coisas. Porque quando a gente faz as coisas sem entender, a gente acaba caindo num buraco, sim. E então eu sou muito chata, eu gosto muito de falar, mas também gosto muito dessa questão de falar um pouco, né? Eu escuto também, a gente aprende, né? Também a se controlar, a falar um pouco, a deixar outra pessoa falar, né? Tudo, o Senhor vai trabalhando na nossa vida de várias formas, né? Eu me lembro, só para encerrar esse vídeo aqui contigo, eu me lembro que hoje uma pessoa que não me escuta, não presta atenção no que eu falo, ela foi um elo muito importante na minha vida para eu aprender um elo, não posso dizer um divisor de águas, né? Foi uma peça fundamental. Acredito que foi um instrumento de Deus naquela ocasião, porque eu era muito jovem, muito metida, sabe tudo, né? A gente, quando é jovem, a gente acha que a gente tem, né, toda a sabedoria do mundo e não escuta ninguém. E eu me lembro que o meu primo, certa ocasião, ele era aquela pessoa que dava conselho em tudo ele, para mim, ele se metia em tudo, né? Tudo ele sabia, tudo isso. E um dia eu fazendo ali uns bolinhos de carne,
chamada almôndega, né, para alguns aí. E aí ele tinha uma técnica, porque os meus bolinhos sempre se desmanchavam quando eu fritava, né? E ele tinha uma técnica de fazer os bolinhos não se desmancharem, de fritar e ele ficar inteirinho. E aí ele queria me aconselhar, ele queria me dar essa dica. E como eu vi ele vindo, e eu já sabia como ele era, né? Em tudo ele, tudo, ele tinha um jeito melhor de fazer tudo, ele sabia tudo e aquilo me irritava muito. E aí, mas nesse dia ele falou para mim assim, ó, Juliana, eu vou te falar uma coisa, ouve. Se tu não quer aplicar o que eu tô falando para ti, não aplica. Se tu não quer usar o que eu tô te mostrando, não usa, mas pelo menos escuta. E eu escutei. A partir dessa palavra, eu prestei atenção no que ele falou. E aí eu usei essa dica que ele me deu eu resolvi experimentar, usei durante anos a dica que ele me deu para não desmanchar os bolinhos. E eu aprendi nesse momento que a gente tem que ouvir e depois a gente tira as nossas conclusões, ou refletir em cima do que está sendo dito, ou por que está sendo dito determinada situação, determinada coisa, né? Porque às vezes a gente acha que tudo é uma ofensa, a gente não consegue refletir o que é para nós melhorarmos, o que é para melhorar o nosso convívio social, a nossa vida, né, a nossa relação com Deus. A gente acha que tudo é para nos agredir, né? E a Bíblia está dizendo que o tolo, ele detesta a repreensão, mas quem é sábio ama, né, ser corrigido, gosta de ser corrigido. Então, eu quero deixar essas palavras aqui para ti, e Deus sabe por quê, quem é que vai receber, né? Que bom que muitas pessoas recebessem essa palavra, né? Mas Deus sabe a quem Ele vai direcionar essa palavra, né? Tem pessoas que tiram as suas próprias conclusões, mesmo diante de uma palavra que está sendo dada, que é uma palavra de sabedoria, né? Mas aí é a relação de Deus com cada um, é o que Deus, né? Deus sabe como trabalhar em cada vida, em cada coração, e tem coisas que fogem da nossa alçada, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente e que Ele te dê muita sabedoria para dirigir as situações que Ele tem te colocado, inclusive dentro da tua casa, tá certo? No teu trabalho, né? Na tua igreja, no teu convívio social, no teu, não sei, os lugares que tu frequenta, as pessoas que tu tem, teu círculo de amizade, né? Mas que o Senhor venha te dar muita graça e muita sabedoria, e para ti mesmo, que tu possa absorver muito conhecimento, que tu possa absorver muita sabedoria no teu dia a dia, através da vida de pessoas, né? Pegar até dos inimigos, porque os inimigos também têm, às vezes, né? Às vezes não, tem inimigos que têm muita sabedoria, tem inimigos teus, que às vezes tu não presta atenção no que eles dizem, Deus usa teus inimigos para falar com a gente. Deus usa os inimigos para falar com a gente. Às vezes o inimigo prega para ele mesmo e ele nem sabe que está pregando para si mesmo. Mas tu sabe acerca das coisas que Deus tem te falado, né? Então presta atenção até nos teus inimigos, porque eles também têm sabedoria. A gente não descarta, ninguém é de todo ruim, ninguém é só sábio e não tem nenhum erro, ninguém é só burro, né? Eu vou usar essa palavra aqui, só ignorante e não tem nada de bom. Eu sempre digo que ninguém é tão burro que não tenha nada a aprender, e ninguém é tão sábio que não tenha nada, aliás, tão sábio que não tenha nada a aprender, e ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender com alguém, e a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode transmitir para alguém, né? Então, que a gente possa ficar atento a todas as palavras, em todo tempo, em todo momento, né? Que a gente possa controlar os nossos impulsos e entender o que está sendo dito, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.